Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Tenham todos um ótimo fim de semana. Hoje eu gostaria de comentar sobre Pânico 2, filme de 1997 dirigido por Wes Craven. É uma sequência então do clássico Pânico de 1996, filme que eu abordei aqui no canal ontem. E aí estarei hoje aqui falando sobre essa sequência. Falei pra vocês, né, do período ali na década de 80, transição do período da década de 80 para a década de 90, o terror já estava em baixa, não tinha muita procura, não tinha muito interesse do público no gênero terror, pelos inúmeros clichês já previsíveis e quase nenhum produtor, quase ninguém conseguia trazer algo novo. Foi aí então que Pânico ficou marcado por ser esse filme que revitalizou o subgênero de slasher e resgatou o interesse do público pelo subgênero por apresentar algo novo, uma inovação. Muito da metalinguagem, o meta-humor, a autoparódia, são coisas que acabaram marcando então essa franquia, né? E aí, claro que você tem um processo de produção que foi polêmico porque foi marcado por um vazamento de um roteiro na internet, forçou o roteirista e o diretor a reescreverem o final e diversas cenas, né, durante as filmagens para poder manter um mistério. E aí, além também da equipe ter tido um cronograma apertado, né, para a questão da produção, né, porque você tinha um período curto, né, de pós-produção, porque as filmagens começaram em junho, julho mais ou menos, e aí o filme tinha que ser lançado em dezembro. Então, no caso, o filme foi lançado um ano após o lançamento de Pânico. No caso, foi lançado em dezembro de 1997 e o próprio filme Pânico de 1996, o original, ele tinha sido relançado em 97 no cinema, né? Aconteceu algo semelhante ao que aconteceu com O Exorcista na década de 70, né? Que a cada semana o filme ia tendo resultados melhores cada vez mais. Bom, o Kevin Williamson tinha desenvolvido dois rascunhos, né, para possíveis sequências. Mencionei isso também no vídeo anterior, no vídeo de ontem. E aí, após o lançamento deste, o roteirista confirmou que já tinha em mente algumas coisas. Daí, o que acontece? A Dimension Films, na época, concordou com essa sequência. Em março de 97, o projeto recebeu sinal para uma continuação. E aí, ele já tinha 42 páginas, né, do enredo desenvolvido. Em julho, então, de 97 começaram as filmagens e depois que Kevin Williamson enviou seu roteiro à produção, o roteiro por algum motivo foi vazado na internet, revelando a identidade dos assassinos, e isso fez com que a equipe de produção continuasse as filmagens com apenas parte do roteiro, enquanto o roteiro teve que ser reescrito. Muitas cenas no processo foram alteradas e isso acabou mudando radicalmente o final do filme e os assassinos, né? Em uma entrevista, né, o Wes Craven comenta sobre a apressada programação dessa produção, que duraram cerca de 6 meses apenas, um processo curto, tá? Por quê? Porque a esperança era de que o filme fosse lançado em 12 de dezembro, menos de um ano após o lançamento do primeiro filme. E aí, como o Kevin Williamson foi forçado a reescrever o roteiro, e aí não teve um processo de polimento desse roteiro, eles também tinham parte do enredo que não possuíam detalhes significativos. Isso acabou fazendo então com que Wes Craven desenvolvesse, né, à medida em que as cenas eram registradas, pois ele não tinha muito tempo para filmagens, né? Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, tenta recomeçar na faculdade Windsor, mas um novo Ghostface, um imitador no caso, acaba ressurgindo para reviver os assassinatos de Woodsboro, agora com regras de sequência de filmes, envolvendo alguns sobreviventes do filme original, Gail Weathers, interpretada por Courtney Cox, Randy, interpretada por Jamie Kennedy, e o policial Dewey, interpretado por David Arquette, em uma nova onda de mortes cheia de mistério e meta-humor sobre filmes de terror. A personagem da Gail Weathers é bastante importante, tanto no filme anterior quanto nesse, porque além dela representar aquele estereótipo de sensacionalismo, né, daquela pessoa, daquele jornalista que não tá nem aí, não tem empatia pela dor, né, das vítimas, mas só tá ali para ganhar, né, fama, visibilidade, né, o que ela quer na verdade é a repercussão midiática. Porém, ela tem um vínculo que você pode ligar com vários personagens e ela acaba sendo importante, querendo ou não, para a investigação e resolução do caso.
E na introdução do filme já começa a metalinguagem. No cinema, então, vai ser exibido um filme chamado Stab, Facada, que é um filme que basicamente é baseado, né, nos assassinatos de Woodsboro que aconteceram 2 anos atrás, tendo a Sidney como uma vítima. Mas aí você percebe que a metalinguagem ela é maior, mais frequente do que no filme anterior. Você tem esse conceito do filme dentro de filme, que até então era inovador para o gênero terror na época que lançou. Então a forma como o Pânico faz isso é bem inteligente. Inclusive outros filmes tentaram copiar essa fórmula, mas não conseguiram, né? Mas assim, a questão aqui de Pânico, um detalhe positivo que eu percebo, né, na franquia é que eles mantêm o traje do Ghostface. A base para o visual e o design do vilão eles conseguem fazer muito bem, porque além da fantasia ser simples, ela é efetiva, ela tem o seu poder de efetividade. Então o que acontece? É algo legal, se mantém um padrão acerca disso. Se você for acompanhar, por exemplo, a franquia Halloween e você vê as máscaras do Michael Myers em Halloween 4 e Halloween 5, você já percebe que em alguns momentos, meio que inconscientemente, há uma descaracterização, né, desses personagens. Seja por uma caracterização ruim, que acaba tirando a credibilidade então do vilão, ou então por conta de pessoas que têm um controle criativo, mas que não extraem conteúdo da base original, né, do filme original, ou pelo menos tenta sentar para conversar com o diretor do filme original para tentar entender as ideias dele. Muitas das vezes, né, na maioria dos casos, não há esse cuidado dentro da indústria. Muitas das vezes os produtores, né, eles só querem mesmo extrair a grana, eles só querem o dinheiro, só estão ali pelo lucro. Porém, Pânico 2 consegue ser uma sequência à altura, né? Alguns já vi opinando dizendo ser melhor do que o original. Bom, numa comparação direta, se tiver que fazer isso, eu ainda prefiro o filme anterior. Porém, é uma sequência à altura, melhor do que muitas sequências do slasher, né? E as regras de uma sequência é muito discutido aqui no filme, né? De maneira inteligente, usando a autorreferência. Porque geralmente uma franquia de slasher, uma sequência, ela é mantida ou por conta da boa fama do primeiro filme, e aí tenta reciclar e utilizar elementos que deram certo, e aí você traz aqueles personagens que foram importantes no filme anterior para a sequência, mas acaba acontecendo uma subversão disso aqui no filme. O filme acaba apresentando personagens novos. Mas no caso o Copycat do Ghostface partilha de semelhanças com ele, né? Bom, você analisando, né, pela a corrida desajeitada, pelo jeito desengonçado, o jeito de correr assim meio desajustado, você percebe. O método também de matar, o método de perseguir as vítimas é parecido. E aí você tem um novo Ghostface, uma nova trama e questões de surpresa. Tipo assim, porque é mantido sempre esse mistério no filme e o fator imprevisibilidade é sempre trabalhado pelo Wes Craven. Apesar de erros e acertos, apesar de uma produção apressada, ainda assim eu consigo apreciar esse filme, gosto muito de Pânico 2, tenho um carinho enorme por esses filmes e por essa franquia, por isso resolvi trazer aqui no canal. E é uma boa continuação comparada a outras continuações do slasher, por isso eu fecho Pânico 2 com a nota 7. Bom, se você gostou da análise, por favor deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Esse seria então o meu comentário. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, vou ficando por aqui e até mais.